Palmas para Ele que vive, palmas para Jesus, palmas para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Vai mais uma vez, vai mais uma vez, vai mais uma vez, Pai. E Tu és digno de tudo. Oh, aleluia. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos criados, foi para isso que nós somos projetados, para dar honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Adora, adora sem limites. Arranca do seu coração uma frase de amor a Ele que Ele merece. Fala: Jesus, eu te amo. Fala: Jesus, eu te adoro. Tu és santo, Tu és digno de louvor, Tu és digno de toda adoração. Ah, Senhor, te amamos, Deus Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz. Obrigado pelo sangue derramado que nos purifica de todo pecado. Oh, Senhor, quão grandes são os seus caminhos, ó Pai. Ah, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Ah, Espírito Santo, meu amigo inseparável, que às vezes quando falta palavras para adorar o Pai, Tu vem com Teu Espírito Santo, com gemidos inexperíveis, Senhor, e arranca dos nossos lábios a perfeita adoração. Oh, adora este Deus, adora este Jesus, adora este Jesus, porque Ele está aqui. A Tua palavra diz: onde 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Oh, Senhor, hoje é dia de encontro. Oh, Senhor, hoje é dia de libertação. Oh, Senhor, hoje é dia de salvação. Oh, Senhor, hoje é dia de restauração. Ah, Senhor, estamos aqui para a Sua presença. Estamos aqui porque Te amamos. Oh, Senhor, nós exaltamos o Seu nome. Ah, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Sua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Pai. Será que sou eu que estou sentindo? Será que sou eu que estou sentindo a presença de Deus? Não, eu sei que não sou eu. Eu sei que a presença do Espírito Santo está aqui, está real. Assim como foi no culto de manhã. Que culto lindo. Que presença maravilhosa do Espírito Santo que nós vivemos aqui nessa casa de manhã. O batismo, ele sempre fala com a gente, ele toca de uma forma que até palpável a presença do Espírito Santo de Deus. E essa mesma presença continua aqui na casa. Eu vi o pastor Kerry se levantar, usado por Deus, que nós vamos ministrar a mesma mensagem, mas a mensagem de agora é um complemento da de manhã. Então, meus irmãos, você pode se assentar. Vocês estão dispensados por um momento, mas vou precisar de vocês no finalzinho, tá? Me desculpa, mas eu estou muito emocionado, porque pregar pela mensagem que a gente vai ministrar daqui a pouquinho, é como se eu estivesse pregando a minha própria vida, né? Existem mensagens que a gente abre a Bíblia, lê, estuda, e se aprofunda na palavra, e a gente ministra. Mas existem outras mensagens que, na verdade, é quase que um testemunho, né? É um testemunho de vida mesmo. Mas são essas mensagens que como eu posso dizer, que às vezes você tem um pouco de autoridade para falar naquela área. Às vezes as áreas que você lutava, às vezes as áreas vencidas, ela se torna área de governo. Isso a gente vê toda a história
Toda vez que se levanta um povo e domina um outro povo, aquele povo que dominou aquilo, ele passa a ser como se diz, ele começa a exercer influência e domínio sobre aquela área, né? Eu saúdo a vocês, irmãos, com a paz do Senhor. Mando um abraço para os pastores que nos acompanham pela internet, pastor Carlos, pastora Rose lá do Brasil, pastor China, pastor Inês. Eu sei que o coraçãozinho dele está aqui neste momento e as mãos estendidas sobre a nossa vida. Nós já vamos entrar para a ministração da palavra. Se você quiser já abrir aí e preparar Lucas 8, já vai se separando aí. Mas eu preciso, como um ato profético, eu preciso. Pastor Ricardo, ora pela minha vida antes de eu começar a mensagem, tá bom? Vem cá, pode vir. Amém. Graça e paz, igreja. Feche seus olhos. Pai, como é bom estar aqui. Como é bom sentir tua presença. Como é bom saber, Pai, que o Teu Filho está se rendendo ao Teu poder e à Tua soberania mais uma vez. Nós entregamos o Igor nas Tuas mãos, Pai. O coração do Senhor está pulsando, Pai, alinhado com o coração do Igor nesta noite. Existe um impulso espiritual, Pai, existe um batimento nos céus que deseja, Pai, que os filhos se manifestem nessa casa, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, coloca o Igor nas tuas mãos. Tende sua mão para cá, igreja, abençoa ele. Nós abençoamos o teu filho, Pai. Há um rio, há um desvendar, Deus. Há um fluir, Pai, do teu trono hoje, que passa por aqui, Deus, e impacta e afeta a vida do Igor, que irá afetar nossas vidas também, Pai. Deus, nós nos rendemos a Ti, a Tua palavra, e nossos corações estão aqui, sendo preparados para receber essa semente que vai frutificar em nós nessa noite, pela vida do Teu Filho, Pai. Nós oramos por Ele, consagramos esse tempo, protegemos, oramos, Pai, para que o Teu poder se manifeste de uma forma sobrenatural nesta noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. A sua oração me traz paz, me traz segurança. Obrigado, tá? Então abrimos a nossa Bíblia, Lucas 8, o versículo que vamos ler vai ser do versículo 26 a 39. Nós estamos no ano de ser como Jesus Cristo, e a mensagem proposta para o mês de setembro são encontros com Jesus, encontros que marcaram vida de pessoas, encontros que libertaram vida de pessoas, encontros que mudaram visões de pessoas, encontros que mudaram propósitos de pessoas. De uma coisa certa, de se você tem acompanhado a série todos os domingos e todas as mensagens que foram pregadas, como Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue e as demais, uma coisa que tem em comum de todas as mensagens é que o encontro de Jesus, a pessoa nunca mais é a mesma. Amém? Então vamos começar, Lucas 8, 26 e 39, eu vou acompanhar aqui para todo mundo ler junto. Nós vamos ler bastante, tá? Mantenha sua Bíblia aí aberta, Lucas 8, deixa Deus te usar, amém? Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, em frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, aquele homem gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes que ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus perguntou: qual é o seu nome?
Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se a precipício abaixo, em direção ao lago, se afogou. Vendo o que acontecera e o que cuidava dos porcos, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe e deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa, conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Glória a Deus, aleluia. Ah, meu Deus, obrigado, Jesus. Quando me deram este texto para ministrar na igreja, é assim: você se coloca na posição humilde e diz assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Mas existem certas mensagens que a gente chega quase igual Jesus lá antes de ser crucificado: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia a sua vontade seja cumprida e não a minha. Porque quem conhece a minha história de vida sabe que o Senhor nos resgatou da treva para a luz. Eu fui ocultista há 22 anos e parte deste tempo eu tinha uma vida dupla e o meu testemunho de conversão talvez é longo, o tempo não é propício. Então cada versículo que eu lia, o Espírito Santo me levava naquele determinado tempo da minha vida que eu vivia, e eu me aquebrantava, e eu chorava, e eu glorificava o nome do Senhor pelo este amor que me alcançou, essa luz que brilhou na minha vida. E eu fico assim, até sem palavras, porque aquilo que eu recebi do Senhor, sinceramente, de todo o coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então me peço até desculpa por tão emocionado que eu estou, e talvez eu não seja tão eloquente, mas que o Espírito Santo de Deus venha ministrar na vida de vocês, porque hoje é dia de encontro com o Senhor Jesus, e encontro com o Senhor Jesus eu posso ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas dentro deste texto que nós vamos entrar, existe o contexto. E lendo o livro de Lucas, e essa mesma história é retratada em Marcos 5, e como eu falo com você, essa mensagem é um complemento da mensagem pregada pelo pastor Kesley hoje pela manhã, e ele foi pelo caminho de Marcos 5, mas Jesus é tão lindo que faz cada um do seu jeito, cada um da sua forma, e Jesus e o Espírito Santo me traz agora para o lado de Lucas. Então, seguindo o contexto da história de Lucas, em Lucas 8, existe 5 mistérios, 5 tesouros, porque a palavra de Deus, irmãos, é um tesouro. A palavra de Deus talvez é o bem mais valioso que o homem pode ter. A palavra de Deus, quando você lê e você tem a revelação do Espírito Santo, meu filho, não tem dólar que compra. Então existem 5 verdades, 5 tesouros que o Senhor e o Espírito Santo resolveu presentear a você, que está presente aqui neste culto, ouvindo essa palavra, ou você que um dia vai escutar essa mensagem, independente do tempo, do espaço, porque a gente não pode limitar o poder do Espírito Santo de Deus. Mas como introdução, talvez uma das verdades que tem pulsado no meu coração todos esses dias, e eu tenho vivido minha vida, está em 1 Pedro 2,
capítulo 2, versículo 10, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se fosse para talvez dar um referente básico dessa mensagem, desse dia de hoje, eu quero falar com vocês 5 mistérios do reino de Deus. Eu quero preparar o seu coração como uma terra boa para receber aquilo que já vem. Então, como nós preparamos o coração de alguém? Como a gente prepara a terra, se a terra às vezes é uma terra seca? Então, existem certos caminhos, existem certas verdades. A primeira verdade que a gente tem, que eu encontro aqui, bem no comecinho de Lucas 8, que está em Lucas 8, da 1 e 3, são falando das mulheres que serviam Jesus. Então nós vamos ler o texto de 1 a 3, já está aqui comigo? Lucas 1, de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e os povos clamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles. E também algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam Jesus e ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Então, a primeira verdade, o primeiro tesouro que a gente consegue extrair da palavra de Deus aí é o que seja, é uma decisão. Por quê? Jesus saía de cidade em cidade ministrando as boas novas do reino de Deus. Mas o texto vai dizer 2 tipos de personalidade de pessoas com características diferentes. A primeira era Maria Madalena, de qual a palavra vai dizer que saiu 7 demônios. E se o texto está dizendo isso, primeiro, era uma mulher, ou seja, de uma vida que vinha das trevas. Era uma mulher possessa, que agora é curada, mas que decidiam então seguir e servir a Jesus. Como que ela servia a Jesus? Olha, eu lembro vocês, toda vez que você vence algo, você passa a ser uma autoridade naquela área. Então ela servia a Jesus com aquilo, com a sua experiência de vida, ou então servindo com o seu coração, talvez não tinha as bênçãos. A outra forma de seguir e servir a Jesus que a gente encontra, vai falar de Susana, vai falar de Joana, mulher de Cusa, que seguiam e serviam a Jesus com seus bens. Então eu entendo que eu posso servir a Jesus com meus dízimos, com minhas ofertas, eu posso ser um ofertante. Então a primeira verdade, vai preparando o coração aí. Então a chave número 1 aqui, disso aqui, é a decisão de servir a Jesus. Eu sirvo a Jesus com meu testemunho de vida, eu sirvo a Jesus com a minha experiência de vida, eu sirvo a Jesus com os meus bens, eu sirvo a Jesus com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Então a primeira coisa, seguir a Jesus, a decisão de seguir a Jesus. A segunda coisa, eu vou acompanhando o texto, agora nós já vamos para o 4, e vai falar da parábola do semeador. Eu glorifico o nome do Senhor, porque existe tantos tesouros debaixo dessa palavra. Mas vamos ler, vamos, como se diz, vamos garimpar isso junto aqui. Isso é muito gostoso. Então Lucas 8:4. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1.
Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Pode seguir. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Repita comigo: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Existe um propósito para isso. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. E Jesus é tão lindo que os homens tinham acabado de perguntar para ele: Senhor, explica esse negócio. E Jesus falando: não, vocês, eu já te dei o mistério, vocês já entenderam. Mas ele é tão compassivo e abençoador. E um dos dons que a gente aprende com Jesus é o dom do ensino, o dom da longanimidade, o dom do amor. E ele começa a falar: esse é o significado da parábola. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu decorei esse texto. Mas a palavra de Deus é tão rica, tão linda, e cada palavra que está aqui, ela não está por acaso. Então por isso que eu faço a leitura do texto, porque a mensagem de hoje é uma mensagem espiritual. Nós não estamos acostumados com culto espiritual. O nosso culto, ele é mais racional. Não porque está errado, é pelo tempo que nós vivemos. A América é um país capitalista, então o culto, a essência daqui é um culto de uma mensagem racional. Porém, essa é uma mensagem extremamente espiritual. E uma das armas que o Senhor tem nos dado para derrotar Satanás e seus demônios, porque existe sim um mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestados, principados e dominadores nas regiões celestiais. Então, uma das armas que o Senhor tem é a palavra de Deus. Não existe demônio que não é atormentado ao ouvir a palavra de Deus. Então, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é oração, é jejum e a palavra de Deus. Então, essa é a explicação porque nós estamos lendo. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, e quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem da hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em terra boa, aleluia, glorifica o nome do Senhor, que o seu coração é terra boa. As que caíram em terra boa são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Então, um dos tesouros que a palavra nos diz aqui, o segundo tesouro, o segundo presente do Espírito Santo para a sua vida, é a perseverança. Então, uma forma de manter o seu coração uma terra boa é ter o coração ensinável, ter um coração corrigível, e a perseverança. Porque Jesus não mente, porque o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para manter o coração terra boa é o que? Perseverança. Vamos então à terceira. A terceira, dando seguimento a Lucas 8, até chegar onde a gente tem que chegar. Ninguém acende uma cadeia e a esconde num jarro, ou coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e de modo que os que entram possam ver a sua luz. Deixa eu falar algo com vocês, meus irmãos. O Espírito Santo vai queimar no coração de muitos irmãos aqui nesse lugar. E essa mensagem aqui está falando de posicionamento. Primeiro, quando se acende uma candeia, ela não é colocada num esconderijo, ela é colocada num lugar alto. Porque a luz daquela pessoa,
Quando a pessoa começa a andar em verdade, a luz daquela pessoa vai refletir todo o quarto, vai resplandecer em todo o ambiente. Vamos seguindo. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que venha a ser conhecido e trazido à luz. O que o Senhor está falando ali é o seguinte: Ele está desarmando Satanás, porque Satanás só tem poder em nossas vidas de comandar ou controlar ou ter influência nas coisas que são ocultas ou escondidas. Portanto, considere atentamente como vocês ouvem isso. Agora tem outra chave, porque o Senhor vai colocar pessoas em lugares de destaque, principalmente em 2025. Entendeu? O Espírito Santo vai incomodar o coração do nosso pastor, ele vai reposicionar pessoas, porque ele vai ter o discernimento de saber quem está queimando por Jesus. Mas existe um segredo, olha só como que Jesus é tão lindo, já vai nos protegendo. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo isso. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até quem pensa que tem, lhe será tirado. Então o tesouro que eu coloco aqui, primeiro, posicionamento. Mas outra coisa, que a verdade liberta. E o terceiro fundamento disso aqui, responsabilidade e humildade. Ter um coração ensinável e corrigível. Vamos para o quarto tesouro, identidade. Vamos lá, que esse é legal. Identidade. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, né, falando com Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. E ele respondeu. Sabe quando Jesus assim estava tão focado com as coisas do reino? É lógico que ele não estava desfazendo da sua mamãe, nem dos seus irmãos. Ele sabia que ele ia ter com ele. Mas naquele momento ali era momento de ensino, era momento de revelação. E nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela é perdida. E Jesus fala assim, e ele respondeu: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse é o princípio da identidade. Talvez uma coisa que no mundo a gente não sabe, muitas das vezes a gente não tem identidade. Nós não sabemos quem nós somos, ou então a gente define pela nossa genealogia ou pelo nosso sobrenome, mas quando nós entramos no caminho da verdade, o caminho do reino, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, e a palavra vai dizer isso. Então, a sua identidade, talvez você não sabe, você é filho do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. E como a gente teve a oportunidade de compartilhar, e foi um presente, participar do PPI, e ver Deus acrescentando novos irmãos à nossa família, o meu coração encheu de alegria, porque esse é o reino de Deus, entendeu? Essa é a nossa identidade. A gente tem um Pai que nos protege, um Pai que nos cuida, um Pai que nos orienta, um Pai que nos corrige, um Pai que nos dá proteção, e nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós somos uma multidão de irmãos, filhos de Deus, chamados com um propósito. Então aí vem esse tesouro que é a identidade. Mas aí a gente vai começando a entrar na mensagem. Eu vou passar bem rápido, porque, como se diz, a mensagem de agora é um complemento de manhã, e eu convido a você, vou fazer o marketing agora, convido a você a ir online e ver a mensagem online. O pastor Kessler, ele foca muito bem naquela pessoa que é do Gadareno. A gente está um pouquinho antes e nós vamos pular um pouquinho depois. E o princípio da fé. A palavra de Deus vai falar da tempestade que Jesus acalma. Vamos lá comigo. Certo dia, isso é um fato de casos. O que Jesus estava fazendo ali naquele momento é preparando o ambiente, preparando o coração dos discípulos de presenciar aquilo que eles estavam prestes a presenciar. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu.
Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Deixa eu falar com você. Não sei o que você está passando na sua vida, se é um tempo que não está tão confortável, mas olha só, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus está no seu barco, Ele não te abandonou. Ele tem poder de mudar a situação apenas com o poder da sua palavra. Você está escutando a palavra de Deus essa noite. Onde está a sua fé? Perguntou eles aos seus discípulos. Mas não foi muito bem uma repreensão. Jesus, Ele repreende a gente, mas com carinho, com amor. Ele está perguntando: onde está a fé de vocês? O que ele estava querendo ensinar ali, outra coisa: eu estou aqui no barco. Se vocês tivessem orado, vocês também poderiam fazer. Porque Jesus vai falar lá no final, fala assim: olha, aqui eles terão os meus sinais, que obras maiores farão do que eu. Entendeu? E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem? Eles lhe obedecem. Até então, nesse momento, essa pergunta falam: eles acreditavam que era o Messias, eles sabiam que ele era o Filho de Deus, por isso que eles acompanhavam, mas eles não tinham a certeza absoluta, porque esse fato, se eles tivessem o discernimento de quem Jesus era o Filho de Deus, ele era o Emmanuel, era Deus encarnado, eles teriam não ficado tão surpresos. E agora nós chegamos então até o texto do qual foi lido, né? A cura do endemoniado gadareno. Então rumaram, logo depois que acalma a tempestade, rumaram para a terra dos Gesarenos, porque algumas traduções vai falar Gadara, outras vai falar Gesarenos, mas está falando do mesmo povo, né? Fronteira com a Galileia. Em Marcos 5 vai ser um pouco mais específico pela localização daquele lugar. Ela vai falar que Gadara estava cercado de Decápolis, que eram as 10 maiores cidades, era o polo comercial daquela cidade. E logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo que não se vestia. Essa condição desse homem, duas coisas me chamam a atenção. Assim que Jesus pisa naquele lugar, e Jesus não faz nada por acaso, Jesus foi para aquela ilha, para aquele local, justamente porque ele sabia o que estava acontecendo. Porque existia um clamor de dia e de noite, o texto vai nos falar. Então Jesus não foi ali por acaso. Mas quando ele chega e pisa naquele local, aquele homem que estava sendo atormentado por demônios, aquele homem que vivia, a palavra vai dizer, vivia em covas, é isso mesmo a palavra, deixa eu ver o que está, em covas, em cemitério, aquele homem que ficava desnudo, porque ele vivia, talvez o psicólogo vai falar assim, ali, aquele homem era esquizofrênico, né? Aquele homem vai até um encontro com Jesus. Agora eu quero abrir a mente de vocês com um negócio. A palavra vai dizer que certas vezes ele era possesso, dominado por demônios, mas o que leva até aquele homem correr ao encontro de Jesus? Que a palavra vai dizer que ele vai até o encontro, né? Mas vamos lendo aqui para não me perder. Me perdoa, irmãos, mas isso é coisa minha mesmo, tá bom? Não se vestia, nem habitava em alguma casa, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele e exclamou, dizendo em alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aquele momento ali, o homem chegou, ele se prostra, mas quando o Senhor dá ordem, aquilo que fala na boca dele já não é aquele homem, era demônios. A palavra vai dizer que quando Jesus pergunta e dá ordem aqueles demônios saíssem na vida daquele homem, aqueles demônios vai dizer e vai falar que se chama legião.
Legião é a parte técnica da informativa da história. Legião era um conjunto de 6.000 soldados. Então, ou seja, aquele homem estava encapetado, muito encapetado, né? Mas uma coisa me chama a atenção, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ninguém chega nessa condição da noite para o dia. Ninguém chega naquela condição da noite para o dia. Talvez aquela condição foi algo que começou na sua infância. Talvez aquele homem foi um filho abandonado, um órfão. Talvez aquele homem foi abusado de infância. Talvez aquele homem foi envergonhado, humilhado, violentado, né? Ninguém chega numa condição dessa do dia para a noite. É um acúmulo de coisas. Rogo que não atormentes. Deixa eu ver onde nós estamos. Eu vou acompanhar por aqui, para vocês acompanharem junto comigo. Vai estar em Lucas 27. Lucas 8, 28. Achou? Obrigado. Deus é bom. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar, né? Por isso que é bom ser parte da família de Cristo. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Olha só, lembre que os apóstolos, vem com a narrativa comigo, os apóstolos tinham acabado de perguntar: quem é esse que até a natureza obedece, que os ventos obedecem? Satanás está acabando de dar a revelação, quem era Jesus. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus vivo, Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes. Eu abro um parênteses aí. Jesus Cristo é o Salvador. Para nós Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Mas para demônios espirituais Ele é o atormentador. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Então olha só, aquele homem tinha momentos de lucidez, porque a palavra vai dizer que muitas vezes teria se apoderado deles, mas não o tempo todo. Então uma coisa importante, por isso que eu comecei lá com aquele tesouro, talvez que eu tinha falado, foi a nossa decisão. Você acha que os demônios, sabendo que se levasse aquele homem enquanto Jesus, os demônios não queriam que aquele homem fosse liberto? Entendeu? Mesmo naquela condição de loucura, de esquizofrenismo, a alma daquele homem correu aos pés de Cristo. Entendeu? E olha só, muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares assolados. E neste texto aqui fala várias verdades. Pode voltar, tá bem legal isso aqui, ó. A primeira coisa que nós aprendemos, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio. Então, uma coisa que eu quero ensinar para vocês: nós somos espírito, nós somos alma e nós somos o físico. O que eles estavam tentando fazer ali, eles estavam querendo curar algo com armas humanas. Aquele homem precisava primeiro passar por uma libertação. Existe coisas que depois ele vai precisar de um cuidado emocional, e a palavra vai nos revelar isso aqui também. E vai existir pessoas que às vezes não é nem o espiritual, não é nem o emocional. A pessoa precisa cuidar do físico mesmo, né? Existem situações que não é meu caso não, tá? Senão eu vou estar em problema com a minha esposa. Mas existe um tal de TPM que muda os hormônios das mulheres, que parece que as mulheres parecem estar encapetadas naqueles dias, né? Que misericórdia, né? Existe também um negócio que, como é que fala aqui na língua, de tireoide, que pode descontrolar a vida da pessoa, e aquilo mexe com o emocional da pessoa. A pessoa ali, ela não está precisando de uma oração, ela está precisando de cuidar do seu físico, ela está precisando de regular a sua coisa física. Então existe tudo isso, né? E eu glorifico o nome do Senhor, que o Senhor está até trazendo para o nosso meio nutricionistas,
mulheres de Deus, nutricionistas. E para cuidar da alma, doenças da alma e do coração, nós temos ministério que está aqui, ó, o Márcio, a Jana, que cuida do Freedom, do Hope. Então, ou seja, coisas espirituais, é em nome de Jesus, é o sangue de Jesus, com poder e oração, porque a oração do justo tudo pode em seus efeitos, o Satanás vai sair. Mas existem outras coisas que precisam ser curadas, é cura da alma. Você precisa talvez de um terapeuta, você precisa então ser aconselhado por um homem ou uma mulher de Deus e ter um acompanhamento, entendeu? É isso que o texto está nos ensinando. Quebrava as correntes, desculpa. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Isso aqui acende umas red flags. Você já viu aquelas pessoas depressivas, ou aquelas pessoas desgostosas, aquelas pessoas que não querem contato? Sabe aquelas pessoas que tipo assim, acaba o culto, sai correndo e vai embora? Sabe aquelas pessoas que não querem vir para a igreja, que não atendem um convite, porque estão feridos, estão machucados, estão debaixo de uma opressão, são pessoas feridas? É isso, esse é o lugar assolado. Vamos indo. Jesus lhe perguntou qual é o seu nome, Legião. Ele respondeu, porque somos muitos demônios que haviam entrado nele. Mas deixa eu falar com vocês, meus irmãos. Eu não sei a luta, o ambiente que você passa, ou a luta que você tem lutado. Não sei se é vícios na área da promiscuidade, não sei se é vícios com álcool, com droga, não sei se talvez coisas financeiras. Parece que tudo que você coloca no seu cereiro, parece que tudo se vai. Eu não sei qual é. De uma coisa eu tenho certeza: será o seu campo, entendeu? A palavra de Deus diz que fala que o lugar de vergonha Deus dá dupla honra. Será o seu campo de domínio, em nome de Jesus. E implorava-lhes que não os mandasse para o abismo. E uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, e os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esse fato na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que um homem, de quem havia saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Dá uma paradinha aí. Naquele momento, aquele homem estava pregando para aquele povo, só a sua condição. Quem conhecia aquele homem de outrora, agora não acreditou quem era aquele homem. Aquele louco que se escondia nos cemitérios, aquele homem que era sujo, imundo, porque lugar de cemitério é lugar sujo. Agora aquele homem que ficava pelado, e estar pelado é uma condição de vergonha. Aquele homem estava em plena sã condição. Aquele homem estava limpo, aquele homem estava vestido. E uma coisa eu te chamo a atenção, por esse cuidado, que existe a libertação, existe o cuidado, vem cuidar da alma. A palavra vai dizer que aqueles homens, os porqueiros, que presenciaram aquele assunto dos porquinhos pulando lá, morrendo tudo, né? Eles foram daquele ambiente, eles foram até os campos, eles foram até as cidades e anunciaram. Houve um tempo. Isso não foi minutos, houve um tempo. Houve um tempo. Neste tempo, aquele homem foi lavado, aquele homem foi vestido, aquele homem foi instruído. E o povo ao ver, o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Olha só o testemunho. A vida daquele homem era uma pregação. Vamos lá. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados de medo.
E ele entrou no barco e regressou. Vou dar uma pausinha aqui. Olha só, que coisa linda. Você reparou que Jesus, ele concedeu o pedido dos demônios? Os demônios, a legião fala para Jesus: não nos retire daqui, não nos mande do abismo. Eu quero estar nesse local, eu quero estar em Gadara, eu quero estar nessa região. Por quê? Porque havia uma legalidade daquele povo, que estava encobertando os seus pecados, que estava cobertando a sua vida, né? Por quê? Porque logo depois Jesus vai cumprir outro pedido daqueles homens. Porque não é pela força. Não é pela força. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aquele povo daquela região pediu que Jesus saísse da terra deles, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo, ou quem sabe, presos por cadeias mentais, presos por sentimento de culpa, preso por tantas outras coisas, com medo daquilo que eles viviam, ou que eles faziam ser revelado. Eles com medo, presos pela vergonha, eles pediram que Jesus se retirasse. O homem de quem havia saído os demônios suplicava e deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha só, Jesus concedeu o pedido dos demônios. Jesus até concedeu o pedido daquele povo que não quis a presença de Jesus, não queria mudar os seus caminhos, a sua forma de viver. Mas quando chegou naquele homem, ele não permitiu. Ele fez algo diferente. Por que ele não permitiu? Primeiro, ali ele traz ele para o reino de Deus. É chamado, isso mesmo. Ele não é um Deus provedor, tipo assim, que me pede que eu te dou, me pede que eu te dou. Não, ele fez muito mais que isso. Entendeu? Naquele momento que ele liberta aquele homem, ele lava aquele homem, e aquele homem agora está sentado aos pés de Cristo. É um tempo de preparação, de cuidado. A vontade daquele homem era andar com Jesus. Imagina tudo aquilo que aquele homem passou. Em Marcos vai dizer que ele clamava de dia e de noite. Lembra que eu falei lá no começo da mensagem, o clamor de dia e de noite? A alma daquele homem clamava por Cristo, clamava por libertação, clamava por salvação. Então quando ele encontrou Jesus, tudo que ele queria estar perto de Jesus Cristo. Só que Jesus deu propósito para a vida dele, porque ele sabia que existia algo a ser cumprido. Lembra que eu comentei com vocês, ninguém fica demoniado da noite para o dia, é todo um processo. E talvez o testemunho de vida dele seria a maior perfeita pregação. Ali era aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Ele manda aquele homem curado, limpo, sarado, que tudo que ele queria estar perto de Jesus Cristo. Manda ele voltar para casa. Aquele homem a palavra vai dizer o seguinte, que Jesus sai daquela ilha, aquele homem fica lá. Ele prega para os de casa, ele prega para os da cidade, ele vai ministrar naquela região. E lá na frente você vai ver, a região dele é Decápolis. Lá na frente do texto, você vai ver que Jesus chega em Decápolis e as multidões arrodeavam a Jesus Cristo. Todos eles queriam saber quem era esse Jesus que fazia milagre. Todo mundo queria conhecer quem é o Jesus que mudou a vida do gadareno. Por quê? Meu filho, será por que Jesus fazia essas coisas com a gente? Será por que Jesus faz isso com a gente? Quero lembrar vocês de 1 Pedro 2,10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já estou quase terminando. Abra para mim em Romanos 9, 14 a 29, eu vou fazer a leitura. Romanos 9, 14 a 29. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do meu desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente como este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Caso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou: por que me fizestes? O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para desonroso? E Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar o conhecimento o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira, preparados para a destruição? O que dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, os vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Ou seja, nós, a quem também nos chamou, não apenas dentre os judeus, mas também como os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que ele lhes declarou: vocês não são meu povo, eles chamarão filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse a Isaías: se o Senhor dos exércitos não os tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou terminando. Encontros com Jesus, encontros que mudam vidas, encontros que liberta, encontros que salva, encontros que nos restaura, encontros que nos dá propósito, encontros com Jesus. Mas lembrando que desde o começo tudo começa de uma decisão. Ah, Jesus Cristo, ah, Senhor, eu poderia me sentar e já entregar, mas eu sinto que existem pessoas a se encontrar com Jesus Cristo essa noite, com dois propósitos. Primeiro, que talvez está numa situação que não consegue se sair dela, não consegue se libertar. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. A outra situação são pessoas que precisam ser curados, o emocional não está bem, precisa de uma instrução da palavra, precisa do amor de Deus. Vem aqui, eu quero orar por você. Outros tipos de pessoas que eu quero orar é aquela pessoa que talvez está saudade mesmo,
sabe? De querer estar perto de Jesus Cristo, de tudo que querer sentir a sua presença, a presença do Espírito Santo do Senhor, viver o primeiro amor. Vem, eu quero orar por você. Eu lembro uma vez que o meu primeiro encontro com Jesus Cristo, ele foi há 16, 17 anos atrás. Eu tinha acabado de mudar aqui para a Flórida. Naquele tempo eu era ocultista, mas eu entrei numa igreja evangélica. E quando o pregador fez o apelo, e confesso que a mensagem foi bem fraquinha, ele mais leu do que pregou, bem parecido com o que eu fiz hoje, sabe? Mas existe poder nas palavras de Deus. Existe poder para libertar, existe poder para curar. Quando ele fez o apelo, eu decidi, eu quero Jesus. Eu não aguentava mais viver aquela vida dupla, aquela vida de trevas, ser uma pessoa dentro de casa, ser outra pessoa na rua, eu não aguentava mais. E quando houve o convite, abriu o altar e houve eu fui até o altar. Lembro que havia poucas pessoas do meu lado, e ele falava do batismo do Espírito Santo do Senhor, algo que dava gozo, alegria, sentido para a gente viver. Eu lembro que eu olhei para o lado, eu olhei para o outro, e tudo que eu pedi naquele momento, eu queria aquela presença. Mas sabe quando você sente que você não é digno? Sabe quando você sente, não, isso não é para mim, eu sou perdido, eu não tenho valor, entendeu? Eu sou um gadareno desse da vida, eu sou uma pessoa que não tem salvação para mim. Naquele momento eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei assim: Senhor, salva essas pessoas do meu lado, batiza eles com teu Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Esse é o sentido que faz a cadeia de dentro da gente acender. Esse é o tipo de pessoas que o Senhor está procurando. É aquele que talvez você não se sente digno, mas entendeu um propósito, que Jesus é muito lindo, não dá como para guardar para você, você quer compartilhar. Quando eu fiz aquilo, eu me prostrei, eu me ajoelhei. Por isso que eu falo com você, quando eu li essa mensagem, ela vai nos levando a este momento. Então eu me vi como realmente eu cheio dos meus problemas, cheio das minhas coisas, eu me prostrando aos pés de Jesus naquele momento. Algo sobrenatural aconteceu. Eu vou provocar a sua fé um pouquinho. Era aquele tempo que eles jogavam aquelas toalhinhas em cima da pessoa, sabe? E ali eu prostrado aos pés de Cristo, dobrados aos pés, jogaram uma toalhinha, e algo lindo aconteceu. Naquele momento, pela frespa daquela mantinha assim, algo brilhou. Eu me vi como se estivesse num lugar tudo escuro, mas algo brilhou. A presença de Deus foi real naquele momento. Eu não posso afirmar se foi Jesus Cristo ou foi a presença do Espírito Santo, mas a luz brilhou nas trevas naquele momento. E tudo que eu clamava: Senhor, me dá mais, Senhor, eu não quero andar em trevas, eu quero você, eu quero a luz. E a voz saiu do meio daquela luz e falou: se eu te dar mais, você morre. Oh, meus irmãos, como eu queria ter morrido aquele dia. Eu queria ter morrido para o mundo, eu queria ter morrido para eu mesmo, eu queria ter me entregado de todo o coração, mas naquele momento eu não entendi. Esse foi o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Eu tive vários encontros com Jesus Cristo. Então, eu não consigo nem terminar, mas eu quero orar por você. Pode se levantar, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, a gente só pode amar o próximo, a gente ama a si mesmo. Então meu primeiro pedido aqui nessa noite, Senhor, é um pedido de gratidão. Obrigado, Senhor, porque Tu me amou.
Tu me resgatou do mundo das trevas. Tu tem me lavado, Tu tem me vestido, Tu tem nos capacitado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado, sangue carmesim, sangue que nos purifique de todo pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar presente aqui neste lugar. Obrigado pela revelação da Sua palavra, que é pura, que edifica, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que devemos revestir de toda a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós nos revestimos de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Os meus irmãos ouviram a Sua palavra, os meus irmãos foram ministrados, Senhor. Senhor, fica com eles, ó Pai. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra que foi ministrada nessa noite, ela vem cair em terra boa, e ela vem dar fruto de 1%, Senhor, porque a glória não é por homem, a glória é para Deus, e Deus não faz nada por acaso, Senhor. Assim como foi na vida do gadareno, Senhor, que Tu encontraste aquele homem com um propósito de restauração, um propósito de libertação, Senhor, um propósito de capacitação, Senhor. Tu, Senhor, Tu mesmo, Senhor, que do mesmo barro, Senhor, do mesmo produto, Senhor, que faz um vaso para desonra, agora quebrado na mão do olheiro, Tu faz um vaso para a Sua honra, um vaso para a Sua glória, Senhor. Por quê, Senhor? Porque no lugar da vergonha, Senhor, no ambiente da vergonha, no ambiente da humilhação, Senhor, Senhor, é o mesmo ambiente da Tua glória, Senhor, da dupla honra. Senhor Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu Te agradeço pelos irmãos que ouviram a Sua palavra. Eu Te agradeço, Senhor, pelo cumprimento do Seu propósito, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu não fui tão claro nas Suas palavras. Senhor, me perdoa a minha pequenez neste momento, mas eu tenho certeza que Teu Espírito Santo, Senhor, vai cumprir o Seu propósito. Deus, um homem que outrora foi um endemoniado, agora este homem é um missionário. Então por isso que eu Te glorifico, Senhor. Eu Te glorifico, Deus, que nós somos chamados da treva